movimento retilíneo uniformemente variado. É um movimento na qual a aceleração é igual a constante. E essa mesma aceleração pode ser calculada através da seguinte forma. A aceleração é igual à variação da velocidade sobre a variação do tempo. Ok? E este movimento pode adotar duas características, pode ser acelerado ou retardado. E isso dependendo do sinal da aceleração. Primeiro, se a aceleração for maior que zero, dissemos que o movimento é acelerado. Acelerado. E se a aceleração for menor que zero, negativo no caso, dissemos que o movimento é retardado. Retardado. Muito bem. E a velocidade deste movimento pode ser determinada a partir da seguinte equação. Velocidade final igual à velocidade inicial mais a aceleração que multiplica o tempo. Ok? Quanto à posição, a posição no movimento retilíneo uniformemente variado é calculado pela seguinte fórmula. Posição final igual a posição inicial mais velocidade inicial, tempo, mais 1/2 da aceleração que multiplica o tempo ao quadrado. Ainda temos como alternativa a equação da posição final igual a posição inicial mais velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado, tudo isso sobre 2 vezes a aceleração. Ok, lembrando que também as equações da posição também podem ser chamadas de função horária. Ok? Muito bem. Vamos então ver alguns exemplos para clarificar, não é? Fortificar essas ideias. Vamos lá ver então o nosso primeiro exemplo. Ok. Temos então aqui o nosso primeiro exemplo, que diz o seguinte. Um móvel parte do repouso e atinge a velocidade de 20 metros por segundo. Se a aceleração do móvel é 2 metros por segundo, determine a distância percorrida pelo ou por esse móvel. Muito bem. Primeiro passo, temos é de fazer o levantamento dos dados, ou seja, tirar os dados. Ok? Primeiro, já nos é dado a velocidade, não é? Que o móvel atinge, no caso, a velocidade final, igual a 20 metros por segundo. E praticamente também nos é dada a velocidade inicial. É só darmos uma nova olhada. Me disseram que o móvel parte do repouso, o que quer dizer que no início do movimento o móvel se encontrava em repouso, ou seja, com uma velocidade igual a zero. Ok? Zero. Muito bem. E a aceleração do móvel é igual a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Determine a distância percorrida por este móvel. Distância. Ou seja, exato, distância. Distância. Muito bem. Um desenhozinho para ilustrar.
Temos aqui um móvel, por exemplo. Inicialmente ele está em repouso, sua velocidade inicial é igual a zero. Imaginemos que ele se encontra nessa posição. Essa posição podemos considerar como nossa origem. Após um determinado tempo, ela percorre essa distância, não é? Ou esse deslocamento, essa distância, se está correto, e atinge, não é, esta velocidade final. E nos mandam calcular ou encontrar essa distância. Ok? Muito bem. Distância, neste caso, equivale ao deslocamento, que é a variação da posição, não é? Que é igual à posição final menos posição inicial. Ok? Ok. Se no início do movimento o corpo estava em repouso, então podemos assumir que quando o tempo for zero, no início, a velocidade for também zero, não é? Que é a velocidade inicial, já aqui conseguimos decifrar isto, e também, a partir da nossa figura, vimos que neste instante também a posição inicial do móvel também é zero, né? O móvel localiza-se ou encontra-se na origem da nossa trajetória, né? Ou seja, da sua trajetória. Muito bem. Esse aqui é o tempo inicial. Ok. Então, nos pedem a distância que é o deslocamento, não é? Que é a variação da posição. Muito bem. Temos aqui em cima, só para lembrarmos, duas equações para a posição. Ok. A primeira não é posição final igual a posição inicial, mais a velocidade inicial que multiplica o tempo, mais 1 meio aceleração de tempo ao quadrado. E a outra, temos posição final igual a posição inicial, mais velocidade final ao quadrado, menos velocidade inicial ao quadrado, tudo sobre 2 que multiplica a aceleração. Facilmente podemos dar conta que, na primeira equação, a posição depende de 3 incógnitas, que são a velocidade inicial, o tempo e também a aceleração. Mas, na segunda equação, que também é chamada equação de Torricelli, a posição ou o deslocamento depende apenas de duas variáveis, né, que é a velocidade, as velocidades e a aceleração. E uma vez que já nos foi dada a aceleração final e a inicial, e também já temos a aceleração, obviamente que é conveniente usarmos a segunda equação, não é? Que é posição final menos posição igual a posição inicial mais duas vezes, ou não duas vezes, isto é, perdão, velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial também ao quadrado sobre duas vezes a aceleração. Muito bem. Se, por exemplo, a posição inicial vir para o outro membro, obviamente que toma o sinal negativo, não é? Teríamos posição final menos posição inicial igual a velocidade ao quadrado, velocidade final, no caso menos a velocidade inicial também ao quadrado, tudo sobre duas vezes a aceleração. Ok? Ok. Posição final menos a posição inicial, já vimos aqui que é
o deslocamento. E culmina também com a distância. Logo, podemos dizer que a distância é igual à velocidade final ao quadrado, que é a nossa velocidade final ao quadrado. Dizemos que a nossa velocidade final é 20 ao quadrado, menos a inicial, que é 0 ao quadrado, sobre 2 vezes a aceleração. A nossa aceleração é 2, logo teremos 20 ao quadrado sobre 4, não é? Que é 2 vezes 2. Ok. Podemos ainda reduzir esse número, que é 20 vezes 20 sobre 4. 20 é 5 vezes 4. Então podemos simplificar o 4 num dos 20 e restaríamos com 5. Logo, a nossa distância será igual a 5 vezes 20, que é 100. Logo, o móvel percorreu 100 metros. Assim, então, resolvemos mais um exemplo acerca do movimento retilíneo uniformemente variado